Mateus, no capítulo 7, versículo 1. Este é o versículo número 14. Na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós terminamos falando do versículo 15 ao versículo 29. É a continuação do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, como alguns chamam. E diz assim esse texto, Mateus, no capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos despedacem. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também a vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Vamos orar ao Senhor com o presbítero irmão Sebastião. Só da igreja, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor meu Deus, Pai querido, meu Senhor, chegou, Senhor, o melhor momento, Senhor, que aqui estamos aqui nesta noite, Senhor, para ouvir a Tua palavra, e que o Senhor possa aqui, Senhor, trabalhar na vida do Teu Filho, no seu coração, Senhor, para transmitir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar para cada um dos Teus filhos nesta noite, Senhor, pois aqui se trata, Senhor, de um rebanho, de ovelha, pessoas que querem ouvir a Tua voz, Senhor. Pai querido, trabalha, Senhor, fortemente em cada um dos nossos corações, que para que possamos, Senhor, guardar na nossa mente, Pai querido, de cada um, Senhor, possa aqui, Senhor, alcançar, Senhor, aquilo que Tu quer falar, aquilo que tantos procuram e muitos não ouviram, Senhor, algo tão importante como Tu tem para falar aqui esta noite, neste lugar, Senhor, através, Senhor, do Teu Filho. Usa como instrumento nas Tuas mãos, Senhor, e aqui estamos, Senhor, para ouvir e agradecendo em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Poder sentar, meus irmãos. Nós estamos aqui prosseguindo, falando sobre o ensino do Senhor Jesus, o primeiro dos grandes sermões registrado no livro, ou no Evangelho, segundo escreveu Mateus, um evangelho escrito especialmente para os judeus, e que apresenta uma mensagem
bem de acordo com o que tínhamos no Antigo Testamento. Nisso Mateus, ele fez questão de, nos seus primeiros capítulos, usar muitas vezes a expressão para que se cumprisse o que foi dito, para que se cumprisse o que foi dito. Ele, a todo instante, ele, no início do seu livro, depois ele não faz mais isso, ele está se reportando ao Antigo Testamento, mostrando que o Evangelho de Jesus Cristo não é um assunto isolado, não é a vida de Jesus, não é uma vida isolada do que aconteceu anteriormente no tempo do Antigo Testamento. Isso é de uma importância enorme. Eu estava esses dias ouvindo um documentário, um jovem que já foi dessa igreja me passou um link de um documentário que falava a respeito da vida de Israel, né, da história de Israel, e a gente percebe como existe uma linha de cuidado de Deus desde a formação da nação, ou melhor, desde a chamada de Abraão até os dias de hoje. Isso mostra que a vontade de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus não parou no Antigo Testamento, como os judeus que não creem no Senhor Jesus Cristo como Salvador pensam. Pelo contrário, o Novo Testamento cumpre o Velho Testamento, o Antigo Testamento. Ele acaba nos dando explicações e lições que o Antigo Testamento deixou apenas como símbolo, como sinais. Por isso, é importante crer em toda a Bíblia como inspirada por Deus. Quando Mateus ele começa a falar do seu Evangelho, no seu primeiro capítulo ele fala da genealogia, lá no segundo capítulo ele fala ainda do nascimento de Jesus, no terceiro capítulo ele fala do batismo de Jesus, como Jesus veio. O capítulo 4 fala da sua tentação, ou da tentação de Jesus, e já no capítulo 5 Mateus ele introduz o ensino que é chamado de Sermão da Montanha, nesses 3 capítulos, mostrando claramente que o Senhor Jesus, ao reunir os seus discípulos, tendo a multidão como plateia, é bom que se diga isso, Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 mostra isso. Jesus reuniu a multidão, está falando para os seus discípulos, e as pessoas estão presenciando o que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele começa a dizer: bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. Depois ele passa lá pela lei, fala algumas coisas a respeito da lei, mostrando como é interpretado e visto isso na graça. Nós aprendemos isso ontem na escola dominical aqui, né, a respeito do não matarás, mas se você se encolerizar contra o seu irmão, você mata seu irmão, se irar contra ele. Não adulterarás, mas se você olhar para uma mulher com intenções maliciosas, lá dentro já tem uma semente do adultério, e assim vai. Na semana passada, no capítulo 6, mais precisamente, nós vemos algumas instruções a respeito do dar esmola. Hoje, algo que no meio da sociedade a gente até questiona: será que essa pessoa precisa mesmo, né? Mas a orientação que Jesus dá é que tanto a esmola, quanto o jejum, quanto a oração não deve ser feita como? Quem se lembra? Não deve ser feita como? Não deve ser feita como? Oração, esmola e jejum. Não pode ser feita para ser visto pelos homens, e sim para ser visto por Deus. Então quem ora, ora em secreto. Quem dá uma esmola, dá secretamente. Quem jejua, jejue secretamente. E Deus, que vê secretamente, te recompensará publicamente. As pessoas vão olhar: há um segredo nesta vida. O que ele faz? Qual é seu segredo? É que ele tem uma vida de comunhão com Deus, ele tem uma intimidade com Deus. E nós
somos ensinados a não seguir o caminho dos fariseus, né, que mostravam seu rosto tão triste quando estavam jejuando, para os homens parecerem que estavam jejuando. E prosseguindo aqui nos ensinos, na semana passada nós falamos sobre a inquietude, sobre a ansiedade, que é uma demonstração de falta de fé, de confiança em Deus. A ansiedade tem sido uma das causas de muitas doenças também hoje, né? A ansiedade, a frustração de coisas que você espera com tanta ansiedade e aquilo não acontece. E estamos vendo muitos crentes, né, servos do Senhor, pessoas de oração, que creem em tudo que se fala, às vezes, se decepcionar, porque ansiava tanto e ficou frustrado. Isso tem causado muitos problemas, infelizmente, psicológicos entre nós. E às vezes a gente tem que tratar alguém, né, e dizer que o Deus que pregam não é o Deus da Bíblia. O Deus que muitas pessoas transmitem nas suas mensagens é um Deus que não precisa mais as pessoas fazerem nada, né? E Deus vai na frente, quebrando tudo, derrubando as muralhas, quebrando o muro, e você vai só passando. Deus vai só abrindo, você vai só passando, e triunfando, e triunfando. Aí quando você vê assim, peraí, a coisa não é bem assim, né? Nem sempre temos vitórias declaradamente. Algumas coisas nós perdemos. Essas perdas são perdas em prol do Evangelho. O apóstolo Paulo disse isso, são perdas, temos perdas. Mas na Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Pois bem, aquilo que você tem por perda, ou que você precisa perder, faz parte de um conjunto chamado vida vitoriosa, né? A sua vida é uma vida vitoriosa. Isso não quer dizer que você nunca vai bater com o carro, nunca vai quebrar a perna. Eu conheço uma pessoa que desviou do Evangelho, porque a esposa dele estava indo para a igreja, tropeçou, quebrou o pé, e ele falou assim: que Deus é esse? Que a minha esposa estava indo para a igreja, e ela quebrou o pé. Ela não podia ter quebrado o pé porque ela estava indo para a igreja. Mas você pode um negócio desse, irmão? Então as pessoas pensam que aí aquilo ali, meu Deus, a pessoa pensa que aquilo ali é uma derrota. Eu perdi, eu devia estar na igreja, não está. Aquilo que a gente considera por perda, Deus reverte aquilo em benefícios para nós. Você aprende a ser paciente, aprende a ser perseverante. Então, temos que ter cuidado com muitas mensagens triunfalistas e ideias triunfalistas de nossos louvores, que acabam levando a gente a não conhecer o Evangelho de fato. Voltando aqui para a nossa lição, o nosso texto, né? Hoje nós vamos falar sobre uma parte do Sermão do Monte que tem a ver com o relacionamento, irmão, entre irmãos. Aqui temos uma lição muito interessante. Temos aqui, pelo menos, segundo a minha Bíblia, se você olhar aí, a sua Bíblia tiver aqueles versículos que a primeira letra está em negrito, isso aí é parágrafo. Então no primeiro parágrafo está lá não, no segundo parágrafo está lá não. Então temos duas coisas que não se devem fazer. Depois nós temos duas ordenanças: pedir, no versículo 7. Depois nós temos outra ordenança no versículo 13: entrai. Então no texto que nós lemos, nós temos 2 não e 2 sim. Duas coisas que devemos fazer, principalmente, depois tem um desdobramento delas, e duas coisas que nós devemos fazer. E aí você vai entender comigo esse texto. Nós vamos reler rapidamente esses versículos. Primeiro não está no versículo 1. Não que? Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a... Muitas vezes nós temos essa recomendação do Evangelho: não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos,
Vamos lá. Cada um de nós temos dentro de nós conceitos. Cada um de nós temos conceitos. Cada um de nós temos dentro de nós uma ética que é pessoal. É pessoal. Essa ética pessoal significa que eu tenho dentro de mim o que é certo e o que é errado. Obviamente, você vê um fato, ou você assiste um fato, ou você ouve alguma coisa, é muito claro você dizer assim: esse negócio está certo, esse negócio está errado. É ou não é verdade? Isso está certo, isso convém, isso não convém. O ter um conceito, ter uma visão, ter um parecer, um argumento, não nos dá amparo para um julgamento. Julgar é uma coisa muito difícil. Os juízes que o digam, né? Porque ao tomar uma decisão de absolvição ou condenação, é preciso analisar todos os fatos, esgotar todas as testemunhas possíveis que queiram se apresentar ou que sejam intimadas para isso. E aí nem sempre o julgamento dos homens é perfeito ou é ideal, porque não é fácil julgar um homem, julgar outro homem. Este julgamento que o Senhor Jesus está falando é um julgamento com condenação. Nós, cristãos, não podemos julgar os nossos irmãos e condená-los. E também não podemos absorvê-los. Porque o julgamento pertence a Deus. Por isso que nas questões referentes à igreja, está lá no capítulo, Mateus, no capítulo 18, trazei-o à igreja, para que seja ponderado, para que seja visto pelos outros, que decisão tomar a respeito de um irmão ou de uma irmã, para que não haja injustiça. Agora, quando o Senhor Jesus fala assim, não julgueis para não sedes, por quê? Está bem explicado no versículo seguinte: da mesma maneira que você julga o outro, você será julgado também. Então, aprenda com Jesus: não julgue ninguém, que ninguém te julgará. Agora, se você conhece alguém que condena todo mundo, que julga todo mundo, pode ter certeza, essa pessoa, ela está com alguém também pronto a decretar um juízo sobre ela. Então não julgue, porque senão alguém vai dizer assim: você não gosta de julgar? Então agora você também está errado. Vamos vigiar então, irmãos, vamos fugir disso, porque com a mesma medida que você medir o outro, o outro vai te medir também. A mesma maneira, a mesma perseguição, a mesma forma que alguém tem de olhar o outro e procurar para ver se anda certinho, também vão ter em relação a você. Estão me entendendo, irmão? Então a melhor coisa que tem é nós não julgarmos, deixar isso para o Senhor. Eu já disse isso aqui, vou repetir. O que acontece? Por que a Bíblia diz: não vos vingueis a vós mesmos, dai lugar à ira? Tem gente que entende se dai lugar à ira como se a gente tem que ficar bastante irado, dá bastante lugar. Canta aquele corinho: dai lugar, dai lugar, dai lugar ao seu espírito. Aí, se eu tenho que dar lugar ao espírito, eu tenho que dar lugar à ira. O dai lugar à ira significa: deixe que Deus se ire por você. Porque nós não temos que julgar e não temos que nos irar para resolver alguma questão. Vai dar problema. Vai dar problema. Então, dai lugar à ira, ou deixai que Deus se ire, porque Deus, ele tem a medida certa para cada um de nós. O homem não tem capacidade de julgar, porque ele vê apenas um momento, ele vê apenas um fato. Deus, ele vê uma vida inteira, o passado, o presente e ainda vê o futuro.
Então ele vai dar a cada um segundo as suas obras, porque ele pode fazer isso. Aí tem um versículo que é interessante demais. Se alguém tiver uma Bíblia na linguagem de hoje aí, pode até me ajudar. E por que tu reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Você sabe o que é argueiro? Argueiro é uma palha, um cisco. A pessoa está olhando uma coisa pequenina na vida do outro, criterioso, julgador, analítico. Ele olha o tamanho da saia, olha só, já está pequena. Ele olha uma coisinha mínima nos olhos e esquece de olhar o que? Uma trave. A trave é como se fosse uma tora, um pedaço de madeira enorme nos teus olhos. Então você está com a trave no seu olho e está querendo tirar o cisco do outro. Você não consegue enxergar em si próprio o seu erro, a sua culpa, o seu pecado, mas no outro, a mínima coisa que você ouve, você já critica. A mínima coisa que você vê, você já fala mal. Aí diz o que o texto? Ou porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu olho? Então, irmão Daniel, o que eu devo fazer? O que você deve fazer? O que você deve fazer? Toma conta da tua vida. Toma conta da tua vida. Toma conta da tua família, toma conta dos teus filhos. Deixa o filho dos outros, que os outros educam. A trave é o meu problema. A trave é o meu pecado. A trave é a minha dificuldade. E a palha é o problema do outro. É a dificuldade do outro, é o pecado do outro. Então, muitas pessoas esquecem de cuidar da sua própria vida para cuidar da vida dos outros. E às vezes perde o marido, perde o filho, né, perde o esposo, porque o tempo todo ficou vigiando a casa do vizinho e esqueceu de tirar a trave que estava na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós. Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. É interessante, né, irmãos? Que vamos usar um termo bem próximo do dia a dia. Você com um cisco no olho, irmão, você não consegue nem andar, né? Nem consegue ver o que está à sua frente. Você coloca logo a mão, você não consegue visualizar. Imagine se no lugar de um cisco tivesse uma trave, pedaço de pau enorme. Você não conseguiria ver. Mas é isso que o Senhor Jesus está fazendo. A comparação ela é exagerada aqui, para que a gente tenha cuidado, porque às vezes o problema está crescendo na nossa vida e nós não estamos percebendo. Então, não julgue, cuidado, porque você pode estar reparando um cisco, enquanto diante de ti tem uma trave. E aí Jesus Cristo faz um elogio muito bonito, né? Versículo 5, ele chama de hipócrita. Tira a primeira trave do teu olho, então cuidarás em cuidar o argueiro do olho do teu irmão. A Bíblia chega a dizer, né, que na casa do Senhor, para alguém cuidar das coisas da igreja, ele tem que primeiro cuidar da sua casa. Porque se alguém não tem cuidado da tua casa, como vai ter cuidado da casa de Deus? Infelizmente, o ambiente chamado igreja é um ambiente muito propício para a falsidade, para aquela hipocrisia, né? Aquela capa bonita que a pessoa coloca quando entra na igreja. Ele bota uma capa, aí ele nem leva para casa, ele pendura ali na porta da igreja mesmo, porque ele não vai precisar da capa em outro lugar, é só na igreja mesmo. Então a hipocrisia é uma marca de muitas pessoas que eu estou na igreja, eu tenho uma posição, eu tenho um cargo,
Mas cuidado, que apesar da sua posição, apesar do seu cargo, o pecado, o problema, a aflição te atinge. E você precisa tratar disso antes de querer tratar alguma coisa na vida de outros. O outro não que nós vemos aqui é um conselho interessante também. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltem se vos despedacem. Então aqui o conselho ele é duplo, né? Coisas santas. O termo cães era muito utilizado para significar os gentios, aqueles que não eram judeus. Tanto é que aquela expressão, não é bom tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos, Jesus estava realmente dizendo, olha, não é o correto realmente tirar a bênção que é de Israel e dar para quem não é de Israel, né? O apóstolo Paulo, ele certa vez aconselhou, né, guardai-vos dos cães. Os cães eram crentes, tá, irmão? Eram crentes que não tinham um comportamento bom e ladravam, né? E mordiam os outros, atacavam os outros. Então as coisas santas não devem ser entregue ou dada ou oferecida a pessoas que verdadeiramente não saibam cuidar delas. Então é um conselho muito interessante, porque tem certas horas, irmãos, que aquilo que nós recebemos de Deus é tão santo, tão puro, como coisas santas e pérolas, que você às vezes falando para alguém, você está perdendo